Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Robson. Estamos aqui a convite de a Natália, no Centro Espírita Vila de Abrantes, para falar sobre a evolução do pensamento da humanidade. Antes de começarmos a falar, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus por todos os momentos que estamos passando juntos, de aprendizado, de reflexão, de busca de si mesmo, e que possamos aprender, Senhor, nesses momentos que estamos vivendo. Quem somos, para onde iremos, de onde viemos, e quando sairmos, saiamos mais amadurecidos, mais vigorosos, mais complacentes, mais amorosos, como o Mestre Jesus nos ensinou. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre a evolução do pensamento da humanidade. Antes, nós não devemos esquecer que participamos de um projeto político-pedagógico elaborado por Jesus desde o início dos tempos da nossa era. E que, nesse projeto político-pedagógico, o objetivo é que nós possamos evoluir e crescer cada vez mais. Obviamente que isso não aconteceu de uma noite para o dia, e que esse processo vem se desenrolando desde o momento em que fomos criados. O homem apareceu na Terra como Homo sapiens sapiens há aproximadamente 1 milhão de anos. E esse 1 milhão de anos é que começou a transformação desse corpo biológico somático que nós temos hoje. Só que o nosso espírito foi se transformando muito antes, através da transformação do nosso perispírito, que vai refletir na matéria. Então, no processo histórico do pensamento, não encontraremos apenas o aspecto filosófico ou antropológico. Antes desse pensamento, precede o pensamento religioso, como forma de responder aspectos ocultos da realidade. Em todas as civilizações, desde o estado mais primitivo, como manifestação incompreendida do que se esconde no inconsciente da alma, está o que chamamos de mito. Então, nosso histórico evolutivo da humanidade, a gente pode compreender da seguinte forma: nós começamos, eu estou falando do homem ocidental, que somos nós. Nós pensamos como os gregos, Então, os gregos é a base do pensamento ocidental. Ok? Então, nós começamos lá na Grécia Antiga com a filosofia grega, passamos pela Idade Média, passamos pela Idade Moderna e chegamos aos dias atuais. Então, a ideia que a gente vai trabalhar desse pensamento é justamente isso. Porém, antes do pensamento clássico grego, o homem tinha a visão do mundo de forma mitológica. Por quê? Porque a sua razão não estava ainda amadurecida. E o fato da razão não estar amadurecida, ele criava os mitos. Então, o que é um mito? O mito é a avaliação, a explicação da realidade de forma fantasiosa. Então, por exemplo, ele sabia que existiu um início do universo, que existiam deuses, que eles eram politeístas, criadores, etc. e tal. Então, como a razão não conseguia explicar, por exemplo, os deuses eles criaram a teogonia, ou seja, a origem dos deuses. Aí nós vemos os deuses do Olimpo, toda a mitologia grega fala sobre isso, Zeus, Poseidon, etc, etc. Afrodite, Minotauro, tudo isso explicando uma determinada realidade, que eles sabiam que tinha existido, mas não sabiam como explicar. Então utilizavam o mito. Da mesma forma, a cosmogonia, que é a origem do universo. Como é que o universo surgiu? Então, várias histórias através do mito foram explicando essas realidades. Certo? É como nós formos fazendo uma comparação com a criança também aprende assim. Então ela explica o mundo de forma fantasiosa. Aquela criança que tem o amigo, o invisível, que ela conversa, que ela discute, que ela debate, o seu mundo mágico, o seu Papai Noel e etc, etc. É uma fase que a criança vai passar e que ela vai amadurecendo com o passar do tempo e a partir daí ela vai libertando o seu espírito. A humanidade passou desse mesmo processo pedagógico para amadurecer o seu pensar,
a sua compreensão de mundo, inclusive para entender as ideias do Cristo que viriam mais na frente. Então a mitologia a gente pode considerar que foi um passado, né, algo pré a filosofia clássica grega, para que o homem começasse a entender todo o processo dessa criação, desse momento que ele estava vivenciando na humanidade, ok? Mais na frente, a gente pode colocar também o mito como a narrativa do destino do mundo, vinculado aos determinantes da condição meramente humana, sem necessitar da consciência da crítica, como lógica fundamental da teoria codificada. Ou seja, ele não precisava de nenhuma explicação racional para aquilo que ele estava dizendo, certo? E sim, ele tentava, né, demonstrar através do mito os signos. O que é o signo? É o símbolo, né? O significado que tinha aquilo para ele sobre a expressão prática da experiência. O mito ele não carece de lógica, a não ser no interesse interpretativo da psicologia atual, que o desloca para a dimensão psicológica, libertando a alma da tragédia humana na exaltação de seus instintos. Tanto o mito foi tão importante na época da humanidade, né, que quando chegou no século XIX, com o nascimento da psicologia, o próprio Freud pegou alguns mitos gregos, como por exemplo Narciso, né, para explicar a conduta humana. Então está na psique humana, certo? Ainda marcado lá no seu inconsciente essa visão de mundo que ele trouxe lá do passado e que reflete nos seus comportamentos de forma simbólica através dos signos. Então Freud foi muito perspicaz nessa avaliação, utilizando de forma didática a mitologia grega. Bom, a filosofia clássica grega ela é dividida em 4 grandes períodos. Nós temos o primeiro período chamado período naturalista ou pré-socrático. Eu vou explicar cada um desses para a gente entender. O período socrático ou sistemático, conhecido como período de áureo, de ouro da filosofia clássica grega, que é o período dos grandes filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós tivemos o período ético, certo? E a decadência do período da filosofia clássica grega com o período religioso, que foi o último período da filosofia clássica grega. Bom, o período pré-socrático naturalista, como o próprio nome diz, pré-socrático por quê? Porque veio antes do pai da filosofia, que foi Sócrates. A importância de Sócrates é muito grande na filosofia clássica grega e no pensamento em toda a filosofia até os dias atuais. Tanto é que ele foi incluído por Kardec, ele e Platão, no Evangelho como precursores do cristianismo. E o naturalista, né? Esse período naturalista é chamado por quê? Porque nesse momento em que os filósofos narravam as suas teorias filosóficas através da observação da natureza, da observação dos fenômenos naturais. Então a filosofia pré-socrática se caracterizava pela busca da unidade. Ele buscava, certo, um único elemento que existia em todas as coisas do universo. Olha que esses caras já estavam além da média da época, né? Tal busca representava a tentativa de explicar o que estava fora de si mesmo, despreocupados ou inconscientes do que existia na psique, tornando-os distanciados da percepção do espiritual. Então aqui, ó, nesse período pré-socrático ou naturalista, o homem, o filósofo, se preocupava seus fatores externos. Então ele buscava na natureza, certo, um elemento que era constituído em todos os elementos, participava de todos os elementos criados. Então o foco era o externo, certo, em detrimento da sua percepção espiritual ou interna. Nós tivemos vários filósofos dessa época, né, como Anaximanos, Anaximenes, Anaxágoras, Pitágoras, Tales de Mileto, Demócrito, Heráclito. E a gente vai citar só alguns para não ficar com muitos filósofos na cabeça. Então, a busca dessa unidade era a busca do self. O que é o self? O divino. É algo que você poderia fazer ligando o único elemento que existe na matéria com o divino, que é um único Deus, certo? Que existe. Observe que os gregos eram politeístas, mas esses filósofos eram monoteístas. Então, com certeza, falando uma linguagem mais para a nossa sardinha, puxando a brasa para a nossa sardinha, esses gregos, eles eram de outros
planetas de outro nível evolutivo não eram daqui, eles vieram justamente proporcionar a evolução do nosso planeta, porque eles pensavam de forma totalmente lá na frente, muito mais na frente do que a média da população grega, que era materialista, politeísta, certo? Com relação ao que eles pregavam. Então, filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes contribuíram para a procura da substância única que explicasse a natureza e sua complexidade. No trabalho deles atuava a psique, a fim de justificar a existência do fluido cósmico universal. Observe que eles já naquela época buscavam a existência de um fluido cósmico universal, elemento do qual é formado todo o universo, ou seja, em tudo existe esse elemento cósmico universal. Heráclito estava também entre os que buscavam a substância única, propondo as bases da dialética do eterno vir a ser, né? Então, ele dizia que você é uma coisa e depois você amanhã já é outra, né? Eles diziam que você, ao entrar no rio e ao sair do rio, você já não é mais o mesmo, nem o rio é o mesmo, porque aquela água já passou e você já se transformou. Então você é um eterno vir a ser. Parmênides dizia a mesma coisa, o eterno devir, essa rotatividade de crescimento, certo? Que vai justamente ratificar a ideia da doutrina espírita que fala sobre a questão de somos eternamente, né, um ser em evolução. Destaca-se entre os pré-socráticos a figura de Pitágoras, tido como médium, fundador de uma escola na qual ensinava a sobrevivência da alma após a morte e a reencarnação. Semelhantes ideias foram adotadas mais tarde por Platão. Podemos perceber que as ideias espíritas não são citações, criações ou fantasias das crendices do século XIX, ou seja, Kardec não inventou nada, já estava lá na época, lá no século VI a.C., época em que nasceu o Espiritismo, mas são tão antigas quanto a própria filosofia da época de pré-socrática. Então, Kardec não inventou nada, né? Trouxe, na verdade, uma ratificação, ele coordenou, ele sistematizou todo o conhecimento que já foi elaborado por esses homens na história. A escola pitagórica. Por que nós estamos falando de Pitágoras? Porque Pitágoras foi um espírito de excelência, né? Foi um espírito que se destacou nesse período chamado pré-socrático ou naturalista, e ele tinha uma visão além, né, da sociedade da época. A escola pitagórica se caracterizava por uma vivência prática. Você deve ouvir falar direto o tempo todo no centro espírita assim, não basta você só estudar o evangelho, não basta você só estudar o livro dos espíritos, etc, etc, etc. Você tem que o quê? Vivenciar, né? Por isso que toda hora, já leu o evangelho, leia de novo, porque a doutrina, se você vivenciar o evangelho, você já alcança um grau de evolução muito grande. Então, esse Pitágoras, ele fazia isso, né? Na escola pitagórica, ele tinha essa característica de uma vivência prática daquilo que se falava, distanciada do asceticismo típico dos amantes da filosofia, aquele que ficava lá isolado, meditando, né? Sozinho, que achava que ia evoluir assim, dessa forma, sendo uma seta, adotada por uma consciência política ativista. Então ele participava das relações da sociedade. Seus seguidores eram vegetarianos, por livre vontade, não eram obrigados, né? E em sua maioria celibatários, outra coisa importante também. Então, se a gente pega, por exemplo, algumas religiões que trabalham com celibato, vira hipocrisia se a pessoa não vai fazer isso por livre, espontânea naturalidade, né? Querendo ser celibato. Mas Pitágoras, a escola pitagórica, não. Eles eram celibatários por escolha. Como Cristo foi celibatário, como escolha. Como Divaldo Franco é celibatário por escolha. Então, o celibato tem que ser uma escolha e não uma imposição, certo? Por religião, por alguém ou coisa parecida. Eles acreditavam que a vida é uma busca incessante pelo encontro com a divindade. Os seguidores de Pitágoras cultuavam a música, então ele, como nós sabemos na história, que criou as 7 notas musicais. Eu penso aqui com você o seguinte, naquela época não tinha computador, não tinha nada. O cara ter essa percepção de dividir os sons, né? Quem toca algum instrumento sabe o que é isso, né? Então as notas
musicais, ele que dividiu, a percepção dele era além do alcance, né? Então ele criou as notas musicais como símbolo máximo da harmonia, a música, e a considerava o bem supremo. Eram princípios da escola pitagórica. O número, ele criou o número como uma substituição do corpóreo pelo abstrato, né? Então observe o que é isso. A criança hoje, se você perguntar à criança assim, quanto é 1 mais 1? A minha criança está aprendendo a ler e a fazer conta, ela não sabe. Mas se você fizer esse daqui com esse daqui dá quanto? E vai dizer 2. Por quê? Porque ela está percebendo o concreto, está vendo, está percebendo aquilo ali, o objeto que você somou ali. Mas se você perguntar no abstrato, ela pode ter dificuldade para aprender. Então, nesse momento em que Pitágoras nos traz a ideia abstrata do número, o que é que ele está querendo dizer? Que nós estamos dando um salto qualitativo na evolução, de sair da fase infantil do concreto, de só entender o mundo pegando, vendo, para o mundo abstrato, para o mundo superior do pensamento. Olha a importância de Pitágoras nisso aí. Então, por exemplo, eu garanto a vocês que vocês nunca perguntaram ao seu professor, foi ensinado pelo professor de matemática, por que 1 é 1? Por que 2 é 2? Vocês sabem? Não, vocês sabem porque te ensinaram e você decorou. Mas 1 é 1 porque só tem um ângulo. 2 é 2 porque só tem 2 ângulos, 3 ângulos e assim por diante. Como eles escreviam os números, davam os ângulos, certo? E aí eles contavam e davam aquela quantidade de ângulos. Só que a numeração grega só ia até o 9. E a gente sabe que de 1 a 9 é limitado, é finito, certo? E aí como é que a gente evoluiu nesse pensamento? Quem foi que inventou o zero? Porque por zero você faz infinito. E o zero não tem ângulo nenhum. Olha que coisa genial. Quem criou o zero foram os hindus. Então os hindus criaram o zero, a figura perfeita, sem ângulos. Então se você somar 1 com 0, dá 10. Se você somar 1 com mais 2 0, dá 100. E assim por diante. Então, a partir do zero, que foi a chave do abstrato maior ao infinito. Então, essa chave se chegou ao infinito graças ao conhecimento da escola pitagórica com a escola hinduísta, e aí se formou números infinitos que a gente conhece hoje. E além disso, ele criou também a quaternidade, que é representada por um triângulo formado por 10 unidades, tendo 4 delas como lado e uma no centro. Isso é uma perfeição. Então pegue depois, faça uma pesquisa e bote lá no Google a quaternidade, o símbolo da quaternidade de Pitágoras, que vocês verão, certo? O que é que eu estou dizendo com relação a essa figura perfeita que ele chamava, né, de quaternidade. Eles consideravam que a harmonia dos opostos era o significado único das coisas. E vocês também estudaram lá na escola, né, quem terminou o ensino médio, né, o teorema de Pitágoras, né, que tem aquela fórmula, né, maravilhosa que vocês decoraram, todos nós decoramos e às vezes não entendemos como é que funciona, né? O quadrado é hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos, aquela coisa toda lá que a gente, né, vai esquecendo com o passar do tempo, mas que foi lá no passado que nós aprendemos com ele. O símbolo, ele se forma pela ausência de conhecimento. Então, por isso que nós temos símbolos, imagens na cabeça, porque não sabemos descrever de forma racional o que é aquilo. Então, por exemplo, às vezes você sonhou com um animal, você sonhou com um mar, você sonhou na floresta. Aquele símbolo de floresta, do animal, do mar, é o quê? Uma representação do que você não consegue explicar de forma racional, certo? É isso que a psicologia estuda, certo? Para tentar caracterizar e simbolizar de forma racional o que aquilo quer dizer para você, certo? Então o símbolo ele se forma pela ausência de conhecimento por parte do espírito, que não alcançou ainda a explicação de forma racional amadurecida. E eles são os precursores dos futuros conhecimentos que serão incorporados pela psique, e nós vamos amadurecendo dessa forma. As doutrinas secretas trazem conhecimentos de forma simbólica, os quais representam aspectos psíquicos não suficientemente compreendidos pela consciência.
A experiência do espírito, alterando a estrutura da psique, possibilitará o conhecimento das leis de Deus de forma mais plena. Então é assim que nós vamos saindo do simbolismo, do mito para a razão, de forma mais clara, como a gente entende hoje o conhecimento e as explicações de mundo. Pode-se notar que algumas teses pré-socráticas antecipam o que o Espiritismo traria mais tarde, o que vem confirmar que o conhecimento não é patrimônio de uma pessoa só, de um grupo ou de uma época da história do saber humano. A existência de teses semelhantes às adotadas pelo Espiritismo em épocas tão remotas da humanidade revela a intemporalidade do saber. São princípios universais e, portanto, patrimônio coletivo. Então, pertence a todos nós, porque todos nós construímos aqui na Terra esse conjunto de saberes, obviamente, ajudados por esses espíritos superiores que vieram de outras galáxias, de outros planetas, para colaborar com o nosso crescimento e o crescimento do planeta. Então o Espiritismo resume, numa forma atualizada e adequada ao desenvolvimento da psique, o arcabouço dos conhecimentos mais complexos sobre as questões transcendentes que sempre provocaram o espírito humano. Então o Espiritismo, com Kardec, veio justamente sistematizar todos esses conhecimentos que foram produzidos durante esse projeto político-pedagógico elaborado por Jesus desde a época remotas que viemos, através de reencarnações. O Espiritismo, enquanto síntese de uma época, terá suas teses incorporadas a outras doutrinas no futuro, tendo que estar atentos, seus estudiosos, para trazer novos conhecimentos pela via mediúnica, como fez Kardec. Então, o Espiritismo será aquilo que nós fizermos dele, como dizia o próprio Kardec. Bom, aí vamos passar agora para o período socrático, ou sistemático. Eu vou falar um pouco sobre Sócrates aqui, mas não vou me aprofundar, porque Sócrates ele precisava só de uma palestra sobre ele. Então, eu vou falar alguma coisa sobre ele e depois vamos adiantar por causa do nosso tempo. Sócrates ele é considerado o pai da filosofia. Por que o período é chamado socrático ou sistemático? Porque foi ele que sistematizou o pensamento humano, a razão humana. Foi a importância dele, certo? Durante a Grécia, em Atenas, a mulher era considerada um animal sem alma. Ou seja, a mulher não pensava. A mulher só servia para procriar, cuidar da casa e cuidar do marido. Então não existia mulheres que faziam filosofia, que estudavam, que filosofavam, etc. e tal. Por quê? Porque os homens achavam que a mulher não tinha alma. E Sócrates, ele também, nessa vibe, era casado com Xantipa. Ele teve 3 filhos com Xantipa, só que Xantipa sempre reclamava, porque ele chegava em casa e só para fazer as atividades de marido, porque ele ficava o dia todo na rua filosofando. Ele utilizou 2 técnicas para ensinar filosofia. Uma era a maiêutica e a outra a escola peripatética. O que é maiêutica? A maiêutica é parir a ideia, certo? Então, ele utilizou essa técnica porque a mãe dele era parteira. E aí, ele ia quando a mãe ia fazer um parto, ele ia com a mãe e lá ele ficava vendo e achava interessante, o parto gera uma vida. Então, nessa pedagogia que ele utilizava, desse método que ele utilizava didático de maiêutica, ele fazia o seguinte, ele achava que cada pessoa tem que parir a sua ideia, o seu conceito, construir o seu conceito. Você não pode dar ao outro o conceito formado. Então ele utilizava a maiêutica, ele ficava sempre colocando questões, perguntando, sempre para levar o indivíduo a pensar nas respostas que ele mesmo ia construir em cima das suas realidades individuais, certo? E a escola peripatética era o quê? Ele achava que em qualquer lugar que ele estivesse, você pode aprender. Então, debaixo de uma árvore, na rua, dentro de uma academia, na época não tinha escola, mas vai atualizar dentro da escola. Então, a gente tem aquela ideia de que a gente só aprende dentro de uma sala de aula. Isso não é verdade, Todos os locais que nós estamos, inclusive na pandemia, estamos aprendendo sempre. Então, isso é a ideia de Sócrates
né, que algumas pessoas hoje, na atualidade, trabalham como construtivismo, etc e tal, mas era a escola peripatética dele. E nós podemos fazer aqui uma rápida relação entre Sócrates e Jesus. Primeiro, Sócrates, ele não escreveu nada do que ele falou. Jesus também, certo? Foram seus discípulos, e o discípulo direto de Sócrates foi Platão, que a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre Platão aqui, a importância dele. Sócrates, ele pregava a imortalidade da alma, ele dizia que nós não morremos, somos imortais. Jesus também pegou a imortalidade da alma. Só tem uma pequena diferença aí entre Sócrates e Jesus. Sócrates, ele pregava a imortalidade da alma, viveu como tal, certo? Só que ele desencarnou e não voltou para dizer. Jesus não. Jesus pregava a imortalidade da alma, viveu como tal e desencarnou não, ele saiu do corpo, né? Morreu, porque ele não estava nesse processo de reencarnação aqui como nós, né? A gente pode dizer, saiu da carne nesse aspecto, desencarnou, mas ele saiu do corpo, né, dessa vida, mas voltou para mostrar que continuava vivo. Então esse é um diferencial entre Sócrates e Jesus nesse aspecto. Um outro aspecto que Sócrates falava também é o seguinte, que nós só podemos evoluir, crescer, se nos transformarmos interiormente. Né? Muita gente confunde e diz que a frase conhece-te a ti mesmo é dele. Não era dele, certo? Essa frase conhece-te a ti mesmo estava inscrita no templo de Delfos. Né? O templo de Delfos unificava as pitonisas. As pitonisas eram médios, mulheres, né, que atendiam aos desejos dos filósofos e dos mandantes, dos governantes da época. Então ia se consultar com a pitonisa. Só quem tinha acesso às pitonisas eram os governantes e algumas autoridades e filósofos na época. O povo não tinha acesso às pitonisas porque diziam que eram puras e não poderiam se contaminar, né, com o povo, certo? Então, Sócrates, como conhecia a frase, ele dizia, conhece-te a ti mesmo. No momento que você se conhece, se transforma, você se torna um homem virtuoso. Então Sócrates dizia que o verdadeiro filósofo era um homem virtuoso. Tanto é que, certa feita, tentaram pegar Sócrates, o tempo todo como Jesus, né? O pessoal armando para ele, certo? Ele dizia que o filósofo deveria ser um homem virtuoso. Orgulho e vaidade são virtudes? Não são. Aí quiseram pegar ele da seguinte forma. Algumas pessoas foram lá nas pitonisas e perguntaram às pitonisas qual era o homem mais inteligente da época. E aí as pitonisas disseram que era Sócrates. E aí eles voltaram para Sócrates e disseram, Sócrates, nós fomos fazer uma consulta lá, uma visita às pitonisas e perguntamos a elas qual era o homem mais inteligente da época aqui da Grécia, de Atenas. Sabe o que ela respondeu? Aí Sócrates, não. Aí eles assim, disseram que é você. Então, qual é a expectativa que eles tinham da reação de Sócrates? Que ele ia ficar cheio, orgulhoso, vaidoso, mas, mais uma vez, ele no exemplo, utilizando como Jesus, né, as armadilhas que colocava pelo caminho, ele disse, sei que nada sei. Mais um momento de sabedoria, de sapiência, e os que queriam pegar ele saíram pela culatra. Mas, mesmo assim, armaram, disseram que ele estava corrompendo a juventude, corromper a juventude, se entenda, dando liberdade de pensamento para que o jovem pudesse voar e sair daquela alienação grega, né? E aí condenaram ele à morte, né? Tem um discurso muito interessante, quem quiser depois pode procurar sobre a condenação dele, que ele dá um show na condenação dele. E só para finalizar com relação à sorte, por causa do nosso tempo, no final, ele está lá preso na cela, e na época se condenava a beber no cicuta, que era um veneno, né, de uma planta, e aí o carcereiro abriu a cela e disse, Sócrates, pode fugir, porque nós sabemos que você é inocente. E ele chegou, falou para o carcereiro o seguinte, eu vou fugir para onde? Eu vou fugir da morte? Se eu prego que eu sou imortal e eu estou fugindo daquilo que eu prego, eu não mereço, né, ser respeitado porque eu estou pregando algo que eu não acredito. Se eu sou imortal, eu não morro, eu não vou fugir para lugar nenhum.
e ainda perguntou ao carcereiro: o que é que eu faço para adiantar o processo da cicuta? Você bebe e fica andando para circular mais rápido pelo sangue. Ele fez isso, bebeu a cicuta, andou e aí desencarnou. Então, um homem, né, de nobreza, espírito, além da época, considerado pai da filosofia, um homem muito evoluído e que veio com certeza ajudar o nosso planeta e por isso que é considerado o precursor do cristianismo. Platão, seu discípulo direto, né, viveu no século V, 427 a 339 aproximadamente antes de Cristo, né, o que se tem assim na história. Ele tem esse nome Platão porque ele era um aristocrata. O que é um aristocrata? Um cara rico e culto. Porque hoje você pode até ganhar na Mega Sena, mas se você for rico, mas não tiver cultura, você vai passar vergonha. Então você tem que ter cultura e tem que ter riqueza. Era o caso de Platão. Ele viajou o mundo todo aprendendo cada vez mais, pela Ásia Menor, ele viajava muito. E Platão foi o discípulo direto de Sócrates. Ele, inclusive, era desportista, ele nadava. Por que ele tinha esse nome, Platão? Porque ele tinha a omoplata larga, porque ele fazia natação, certo? Então ele era um atleta e, além disso, um atleta físico e um atleta intelectual. As ideias espíritas se aproximam muito do sistema de Platão, pois suas propostas filosóficas visavam a elevação moral e espiritual dos seres humanos. No mito da caverna, a visão limitada de seus habitantes se assemelha à dos encarnados, os quais, em sua maioria, desconhecem a realidade espiritual. Quem quiser se aprofundar nos mitos da caverna, dê uma olhada depois, mas a ideia é, a gente tem um mundo, né, obscuro, que a gente acredita que seja aquele ali só que existe, né, e aí um desses sai da caverna e vai olhar um outro mundo e descobre o sol, descobre a luz, descobre um mundo maravilhoso, né? E quando volta para contar para esses que estão na caverna, eles não acreditam. E esse que está aí vai ser discriminado, vai ser colocado de lado porque eles acham que ele é maluco, ele está louco, etc. e tal. Então leiam depois o mito da caverna para aprofundar mais esse conhecimento. Então, no mito da caverna, essa visão limitada de seus habitantes se assemelha a dos encarnados, que a gente não conhece o mundo espiritual, né? Os encarnados aqui, de forma clara, e tem aquela noção, os espíritas se aproximam mais, mas a maioria que estão encarnados não tem noção, acha que aqui a matéria acabou, os quais, em sua maioria, desconhecem a realidade espiritual. Seu autoexame da consciência se assemelha à reforma íntima, pregada pelo Espiritismo, sem a qual é improvável o conhecimento espiritual do ser humano. Então, Platão, ele falava do mundo das ideias, né? Ele falava que existe um mundo das ideias, que é o mundo perfeito, né? E o mundo sensível, que é esse que nós vivemos aqui. Então, aqui é a cópia do mundo das ideias, do mundo perfeito de Platão. O que é que essa relação existe? Através de um espírito que ele chamava de demiurgo, que era um mensageiro que levava informações e trazia de lá para cá e daqui para lá. Se a gente pegar a doutrina espírita, a gente pode considerar isso como uma mediunidade, que os espíritos trazem as informações de um lado para o outro. E Platão também dizia o seguinte, que o verdadeiro filósofo é aquele que vai lá, olha o mundo perfeito, o mundo das ideias e traz essas concepções para o mundo material, para o mundo sensível. Esse é o verdadeiro filósofo, segundo Platão. As ideias de Platão promoveram alterações na psique, a fim de que se pudesse absorver com maior precisão a imortalidade e a subjetividade da vida. Suas ideias foram acrescidas a outras ao longo da história, a fim de que o espírito pudesse tornar consciente tal condição própria. Observe como já estamos avançando. Já estamos com Platão saindo daquele concreto lá da idade pré-socrática ou naturalista e da mitológica, passando para uma ideia de abstração da realidade do espírito, da realidade do mundo espiritual e voltando o foco e o conhecimento para dentro de si e não simplesmente ficar voltado para fora, como era no período naturalista, buscando elementos únicos na natureza. E logo depois de Platão, nós tivemos o discípulo direto de Platão. Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. Todo o pensamento aristotélico serviu de base para a Igreja Católica durante a Idade Média. Isso é importante a gente colocar, certo? Porque a Igreja Católica se baseou no pensamento aristotélico, certo? Aristóteles afirmava que Deus era causa e motor
imóvel, ou seja, ele não precisa de nada para movê-lo, ele por si só já é, certo? E com isso mantinha a ideia central da existência de um Deus único em meio ao politeísmo grego. Aquilo que eu falei, todos esses filósofos eram a nata da sociedade, porque a sociedade grega era politeísta, certo? Mas esses filósofos eram monoteístas. Isso fica bem claro que eles não eram daqui, né? Eles tinham conhecimento além do planeta Terra, certo? Então, Sócrates era monoteísta, Platão era monoteísta, Aristóteles monoteísta, Pitágoras monoteísta, todos eram monoteístas. Então, eles não eram daqui, eles vieram agregar conhecimento para que nós pudéssemos dar um salto qualitativo no nosso espírito para evoluirmos. Deus é a causa primeira de todas as causas e o criador da ordem do mundo, segundo Aristóteles. A mesma ideia será apresentada na questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, mais de 2000 anos depois. Então, observe como está tudo coligado nesse planejamento, né, nesse projeto político-pedagógico de Jesus, né, já trazendo as sementes para serem plantadas. Embora contrariando o mundo das ideias como a origem do conhecimento humano afirmado por Platão, a consideração de Aristóteles coloca o ser humano em contato com a natureza real, sem mentalismo ou subjetividade. O que quer dizer isso? Que Platão falava do mundo das ideias, mas isso é muito metafísico, isso é muito subjetivo, não tinha como provar, né? E aí Aristóteles ele traz algo mais realista, ou seja, Aristóteles é o pai da lógica. A lógica é a mãe da matemática. Então o que é que a gente aprende na matemática lá? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Quem criou isso foi Aristóteles através da lógica aristotélica, certo? Através dos silogismos, das premissas. Então ele criou um pensamento racional, inclusive para explicar Deus, né? Já é a semente lá que a gente vai pegar na doutrina espírita. Este princípio irá nortear as ideias iluministas lá na frente e empiristas séculos depois, que a gente vai falar já já. Isso equivocadamente serviu de base ao materialismo, pois deu a entender que na matéria está a única via de conhecimento humano. Então os homens pegaram essa ideia de Aristóteles, dizendo que na matéria, né, existe a explicação, né, inclusive de Deus, certo? Para detonar o próprio Deus. Então eles deturparam, certo, esse conceito aristotélico. Não se pode negar tais afirmações, mesmo dentro de uma visão espiritualista e espirítica de ser. O perispírito, ele é um corpo de natureza fluídica, então é matéria. Isso está certo, ok? E sendo ele o veículo de manifestação do espírito e sua fonte de ligação com a matéria, pode-se entender que nada vai ao intelecto, ou seja, ao espírito, senão pelos sentidos, ou seja, através do corpo físico e perispírito, ok? Isso até agora dá para entender. Pode-se ainda contrapor que tal raciocínio seja incorreto, a partir de que se admita que o espírito pode apreender conhecimentos por via direta, ou seja, sem precisar estar aqui reencarnado, ou seja, um espírito puro, que não tem mais perispírito, não tem corpo nem nada, ele continua aprendendo? Sim, certo? Isso fica sem possibilidade, ao menos por enquanto, de sustentação teórica, dada a natureza da questão. Como é que esses espíritos puros continuam aprendendo? Não temos evolução ainda, não temos essa capacidade de racionalizar. Nós criamos símbolos e signos para tentar almejar essa ideia, mas não nega a possibilidade disso acontecer, ok? A vida material é importante ao espírito pelas circunstâncias próprias que ele oferece para o conhecimento das leis de Deus. A vida espiritual tem importância capital ao espírito, porquanto é nela que reconhece de forma mais apropriada sua natureza essencial. Em ambas as fases da evolução, seja no corpo físico ou fora dele, o espírito se capacita a adquirir conhecimento, ou seja, estamos sempre adquirindo conhecimento, encarnado ou não, estamos sempre aprendendo. Porém, essas dimensões não se excluem, antes se complementam. Então, encarnado ou desencarnado, estamos sempre o quê? Aprendendo, evoluindo. E por último não. Depois do período socrático, depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos o período ético. O que foi o período ético da filosofia clássica grega?
A filosofia nascente também se notabilizou pela preocupação com a ética, ou seja, pelo problema da conduta do homem, visando tornar o saber filosófico útil ao viver em sociedade. Tais preocupações, antes de serem isoladas e específicas dos personagens gregos, são processos de amadurecimento do espírito visando sua própria evolução. Então observe aqui, saímos do concreto, passamos para o processo abstrato de conhecimento. Sócrates, Platão, Aristóteles dá a sistematização racional de vida espiritual, da consciência do espírito, da consciência de Deus, e agora no período ético vai haver discussão sobre as questões comportamentais do ser humano, quais são as condutas que ele deve ter dentro da sociedade para se relacionar. Então, o desenvolvimento do aparelho psíquico, que será o elemento favorecedor de tal evolução, precisará ocorrer de forma gradativa e constante. Aquelas buscas permitiriam tal desenvolvimento. Então, a gente sempre ouviu falar nessa frase, né? A frase mente sã em corpo são simboliza tal processo. Se eu tenho bons pensamentos, meus pensamentos bons irão refletir no meu corpo. Substituindo-se o corpo pelo espírito, a mente em equilíbrio e apta à apreensão adequada das leis de Deus, favorecerá o espírito. Então, se eu tenho aqui uma mente em equilíbrio, certo? Eu vou ter uma apreensão do que seja a lei de Deus para o meu processo evolutivo, ok? Então, esse período ético serviu para elaborar. Nós tivemos algumas escolas nesse período, como o epicurismo, né, e o hedonismo, que falava que nós temos que viver, né, por exemplo, o Epicuro, né, nós temos que viver pelo prazer de viver. E aí surgiram algumas escolas mostrando que você deveria largar tudo que tem de material e viver prazerosamente a vida sem apegos à matéria. E por último, e a decadência do período da filosofia clássica grega, nós tivemos o período religioso. Com o advento do cristianismo, seguiu-se um longo período religioso na filosofia, cuja preocupação central era com o problema de encontrar a via de reunião entre o homem e Deus, certo? Os filósofos chamados de neoplatônicos, ou seja, novos platônicos, seguidores de Platão, se ocuparam dessa tarefa. Tal fase serviu para fundamentar a psique, para que o espírito viesse da filosofia, que predominou por largo tempo, a formular gradativamente a consciência da existência de Deus. Então, quando surgiu o cristianismo, essa é a discussão sobre quem é Deus, de onde nós viemos, a existência, né, de um novo mundo, etc, 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 foi se formulando gradativamente e fazendo essa consistência do pensamento sobre a divindade, ok? E aí surge o cristianismo, que é como se fosse uma grande revolução da humanidade e foi, certo, para a gente entender de forma mais aprofundada que é Deus, a nossa relação com Ele, quem somos, etc e tal. Bom, os primeiros cristãos começaram como? Se reunindo nas catacumbas, como a gente sabe, né, com a perseguição do Império Romano. E aí ninguém sabia para onde ir, né? Ficavam discutindo os ensinamentos de Jesus, né? 50 anos depois, aproximadamente, começaram a surgir, depois da morte, né, de Jesus, começaram a surgir os primeiros evangelhos, etc, etc, mas estava meio solto. E aí surge uma religião baseada no cristianismo, certo? Nós temos, por exemplo, a doutrina espírita é cristã, certo? Mas surge uma religião baseada no cristianismo, que foi a religião católica. Então a religião católica, quando ela surge, né, ela pegou, como eu falei, o pensamento aristotélico para formar o seu pensamento, a sua doutrina, a sua discussão, né? Mas estava solta, muito solta. E durante 1000 anos, quem dominou toda a humanidade, durante 1000 anos, a Idade Média, ela foi com características agrárias, né? Então existiam os feudos, né? Os servos, os donos dos feudos, etc e tal. E aí, sempre trabalhando no campo. Então a humanidade ela não cresceu muito porque essa dificuldade do campo era um pouco atrasada. E nesse sentido a igreja dominou toda a filosofia clássica grega dentro dos seus mosteiros. Só quem tinha acesso ao conhecimento da filosofia clássica eram
os padres, né, as pessoas que estavam dentro desses mosteiros. Mas eles criaram, para organizar a igreja, uma filosofia que foi quem criou isso daí, foi Santo Agostinho, né, criou a patrística. Né? Qual é a ideia da patrística? Ele criou a escola de padres. Então, o Papa, que representa Pedro aqui, né, era o padre maior, e aí surgiram, né, os bispos, arcebispos, e aí vai, até chegar o padre, aquele padre lá da paróquia daquela região. Então, isso foi a estrutura hierárquica que é criada pela Igreja Católica, por Santo Agostinho, que se tornou depois o bispo de Hipona, né? Ele era da Argélia e morreu no século V. Então, foi criada essa estrutura durante o pensamento da Idade Média, era totalmente religioso. E aí a patrística com Santo Agostinho, e lá na frente surge a escolástica com Santo Tomás de Aquino, lá pelo século XIII, né, onde ele cria os dogmas da Igreja Católica. Então, os dogmas da Igreja Católica, o que é um dogma? É aquilo que você tem que acreditar sem questionar. Se você questionar, você não é católico. Então, por exemplo, a virgindade de Maria. Aí eles contam a virgindade de Maria, como é que aconteceu, que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Se eu contar isso para minha filha, ela vai acreditar, mas tudo bem, é um dogma. Se você for católico, você vai ter que acreditar nisso daí, certo? Agora é aquela ideia, ou a igreja hoje se reformula, ou ela vai ficar para trás, porque a ciência vem mostrar que a maioria dos dogmas da Igreja Católica está parecendo mais os mitos, né, antes da filosofia clássica grega, onde a criança via o mundo de forma fantasiosa. Então, essa estrutura do pensamento medieval é baseado na patrística de Santo Agostinho, né, e na escolástica de Santo Tomás de Aquino, que dá o corpo, né, religioso durante 1000 anos que a Igreja Católica domina, né, o mundo. Aí chegamos no início da Idade Moderna. Vários fatores contribuíram com o início da Idade Moderna. Nós vemos aqui os fatos históricos, como o Renascimento, né, como a reforma religiosa, como a Contra-Reforma, a expansão marítima, a descoberta da América, a descoberta do Brasil, e aí vai. Um fato histórico preponderante que vai marcar tudo isso aí é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1473. Por quê? Porque lá é o final do Império Romano do Oriente, que era passagem direto da Europa para a Ásia, para as Índias, mas eles tomaram de voltas porque o Império Romano tinha tomado deles cá na Idade Antiga, mas eles tomaram de volta, certo? E aí acabou com esse Império Romano de uma vez, né, que tinha acabado no Ocidente no século V, e só no século XV que eles tomam de volta esse império. E aí surge uma nova realidade de mundo, certo? Onde novos pensamentos, né, como por exemplo o Renascimento, que é a retomada dos conhecimentos dos gregos, né, a humanidade passa a entrar em contato com a reforma protestante. Lutero traduz a Bíblia, que era em latim, para o alemão, as pessoas começam a ter acesso ao conhecimento da Bíblia e dizem, olha, não é aquilo bem que o padre falou, não. E aí começa a mudar completamente a cara do mundo. E surge na França uma corrente filosófica chamada racionalismo, com René Descartes, e na Inglaterra o empirismo, com John Locke. O que é isso? Ele diz o seguinte, que nós só aprendemos o racionalismo com a primazia da razão, ou seja, primeiro eu penso, depois eu faço. E na Inglaterra, o empirismo com John Locke dizia ao contrário, primeiro eu faço, depois eu penso. E ficava nessa discussão, o que é que vem primeiro, a experiência ou a razão? Eu aprendo primeiro pensando ou primeiro fazendo? E essa discussão foi rolando aqui, certo? Até que surge lá na Prússia, atual Alemanha, né, na cidade de Königsberg, o criticismo kantiano com Immanuel Kant. Então Kant fala o seguinte, na verdade nós aprendemos tanto pela razão, tanto pela experiência. Tanto é que ele escreve duas grandes obras, Crítica da Razão Pura, ou seja, falando do racionalismo, e Crítica da Razão Prática, falando do empirismo, dizendo como é que a gente aprende, certo, as coisas do mundo. Olha a que ponto nós já chegamos na evolução do pensamento. Só que Kant, ele tem um marco tão importante nisso daí, que ele tem uns estudos que ele faz sobre Swedenborg, que foi um grande médio protestante, grande empresário, rico. Ele fez um estudo sobre Emanuel Swedenborg, e que Kardec depois lá na frente vai pegar esses estudos de Kant para aprimorar,
certo? E Kant não conseguiu responder a pergunta qual é o único elemento que existe em tudo, lembra dos gregos? No universo. E que Kardec consegue responder, que é o quê? O fluido cósmico universal. Aí o racionalismo passa por Kant e vai dar origem ao idealismo na Alemanha com Hegel. E o empirismo passa por Kant e vai dar origem ao positivismo na França com Augusto Comte. Isso lá, tudo no século XIX, o idealismo na Alemanha com Hegel, em que Karl Marx e Friedrich Engels pegam as ideias de Hegel para fazer os seus estudos com relação ao comunismo, ao capital, etc, etc. E o positivismo de Augusto Kant é o que impera nas ciências positivas. Então é nesse ambiente intelectual, nesse ambiente social que surge a doutrina espírita com Kardec na França. Então Kardec teria que ser o cara, ele é o cara preparado, ele surge no meio de uma efervescência das ciências positivas e por outro lado também surge o idealismo na Alemanha quando, por exemplo, em 1858, se eu não estou enganado, Karl Marx faz o Manifesto Comunista em Londres, certo? Então, da lá e a doutrina espírita surge nesse meio aí. Mas pensando bem, depois de analisarmos séculos de questionamentos, de contradições do pensar, assistirmos a consagrações de filósofos intelectuais exaltados pelas críticas e aclamados por multidões, será que esses caras responderam de fato às nossas mais simples indagações? Por exemplo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o que está acontecendo de fato, por que existimos? Tudo demonstra que devemos descobrir por nós mesmos. Ninguém é capaz de dizer o que ou quem é o outro, por uma razão muito simples. Somos singularidades universais, por mais que eu me conheça, não serve de referencial para o outro. E nesse momento de pandemia que estamos vivendo, em pleno século XXI, que nós possamos refletir sobre esses questionamentos de onde viemos, para onde vamos, para que ao acabar a pandemia saiamos mais maduros, mais amadurecidos, plenos de amor, como o nosso amado mestre nos ensinou. Muita paz para vocês, que vocês continuem nesse estado de sintonia.